a todos. Então hoje eu reservei para falar para vocês os aspectos do mapa de nascimento da Lua com Marte. Como o vídeo anterior, que foi falado sobre a Lua com Mercúrio, hoje, então, Marte. Então, quando Marte toca a Lua no mapa de nascimento, nos aspectos maiores, na conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição. São os aspectos maiores e mais importantes do mapa. Temos outros aspectos, mas esses são os mais importantes. Então, a conjunção é um aspecto neutro, ou seja, ela tem tanto possibilidades de trazer desafios maiores na vida do indivíduo, assim como também trazer aspectos favoráveis. A quadratura e a oposição são aspectos desafiadores, difíceis, ou seja, que trazem desafios para a nossa vida. E o sextil e o trígono são aspectos fluentes, harmônicos, que geralmente nós não precisamos nos esforçar muito e que, consequentemente, passam despercebidos para muitos. Então, a pessoa que tem a ligação da Lua com Marte, ela tem a ligação do princípio da ação, da vontade, do desejo, que está relacionado a Marte, com o princípio das emoções, da necessidade de abrigo, da necessidade de conforto físico, né? E não é um conforto da Vênus, é um conforto da Lua. O conforto da Lua é sentir-se confortável onde está e no próprio corpo. A Lua, ela rege essa noção de um conforto físico. Eu tenho que me sentir confortável em mim mesma. Por isso que tem a ver com as emoções, né? Como as emoções mudam muito, qualquer desconforto emocional, ele gera um desconforto em todas as áreas, né? Então, por isso que a Lua, ela também tem uma contraparte física, porque ela representa o impacto das nossas emoções sobre o nosso corpo físico. E quando a Lua toca Marte, o que acontece? Quando a pessoa tem no mapa de nascimento uma ligação da Lua com Marte, isso indica que as emoções da pessoa, elas mudam no sentido de que a pessoa muitas vezes pode ter certos impulsos agressivos, ou que ela tem dificuldade de expressar, ou que ela expressa, mas de uma forma mais agressiva. Né? O Marte, ele tem a ver com uma agressividade que é natural, o planeta Marte tem a ver com uma agressividade que pode ser descontrolada. Então, essa agressividade, ela vai se manifestar por conta das emoções. Então, como as nossas emoções, elas são diferentes dos sentimentos, né? As emoções, elas têm uma característica de serem mais rápidas e de mudarem com mais facilidade, com mais rapidez do que os sentimentos. Os sentimentos são mais estáveis. Então, emoções, nós temos o ódio, nós temos o amor, nós temos sentimentos breves, né? De amor. Né? O amor, enquanto o amor é um sentimento maior, mas nós podemos ter emoções que estão ligadas ao amor também, né? E assim como também as emoções, elas são muitas, né? Elas têm a ver com alegria, com bem-estar, com sensação de paz, né? De tranquilidade, de fúria, irritação. Então, tudo isso passa pelas nossas emoções, ou seja, tudo aquilo que é mais breve. Então, quando você tem Lua e Marte, esse aspecto, ele é muito característico da impulsividade, de uma mudança no sentido de que você não conta até 3 na hora de agir. Você age sob o impulso de uma emoção. Você age sob o domínio de uma emoção. Então, você está com raiva, você vai lá e manifesta essa raiva. Você está alegre, você vai lá e manifesta essa alegria. Então, a emoção ela é transformada em ação de uma maneira muito direta. Enquanto, lembra que quando a Lua, Mercúrio, tinha muito a ver com o pensamento, aqui não. Aqui, é claro que o pensamento passa por tudo isso, né? A gente não para de pensar. Mas a ação é um princípio de que nós não podemos deixar de agir. Nós podemos agir com uma ação direta ou com uma omissão. A omissão também é uma forma de ação. Então,
essa característica da ação, quando ela está relacionada à Lua, é que o impulso emocional vem, um impulso vem no indivíduo, ele vai e age. E é uma tendência do Marte também ser muito reativo. Então, a Lua com Marte pode dar uma reatividade por conta da manutenção de um estado emocional. Ou seja, a pessoa pensa assim, né? Fizeram isso comigo, então eu já vou logo reagir para que não aumente, para que não piore. Então tem um lado que preserva as emoções, né? Um lado de preservação representado pela Lua, mas também há um lado de reação representado por Marte. Ou seja, a pessoa é reativa, na pequeno indício de que de que a pessoa sente que vai dar algum problema, a pessoa já vai reagindo antes até de que a coisa de fato aconteça. Então eu vou atacar para me proteger, né? Essa defesa, essa reação bateu, levou, né? E essa situação, é como se fosse uma visão que a pessoa tem de que ela tem que lutar para se proteger, de que ela tem que se proteger lutando, reagindo, impondo muitas vezes. Então a ação é uma ação que visa a proteção. E a casa onde você tem a Lua e que você tem Marte, pode ser em casas diferentes, no caso de serem aspectos que não há conjunção, e até mesmo a conjunção pode ser em casas diferentes, né? Uma numa casa, a outra na outra casa, um outro planeta na outra casa. Então você vai considerar as casas onde você tende a se proteger atacando. Não que seja uma regra que a pessoa vá se proteger atacando ou reagindo, né, imediatamente, porque também há a possibilidade da pessoa implodir, né? Ou seja, a ação é voltada para dentro. A pessoa, seja por alguma outra razão do mapa, que não a conjunção ou o aspecto necessariamente de Marte com a Lua, a pessoa pode atacar a si mesma, né, por conta de uma emoção que a pessoa ainda não reconheceu. Vamos supor, mas isso aí depende de outros planetas estarem ligados a essa Lua. Vamos supor que a pessoa tem uma dificuldade com as suas emoções. Ela tem uma natureza emocional muito conturbada e ela tem dificuldade de expressar por conta de ter aí uma quadratura Lua-Marte. Então essa pessoa ela pode se expressar contra si mesma, se prejudicar por conta de uma raiva que é muito contida, né? Se essa Lua ela recebe aspectos também de Saturno ou de Netuno, isso pode indicar uma raiva contida, mas especificamente na questão Lua-Marte, especificamente no aspecto, em geral a pessoa expressa a raiva de uma maneira direta, de uma maneira agressiva, tá? Então essa direção com que a pessoa vai colocar a sua atenção, o ponto de assertividade, o quanto que a pessoa tem de saber se defender na vida, isso vai depender do seu aspecto Lua-Marte. Se você não tem aspecto Lua-Marte, não significa que você não tem assertividade, não é isso. Mas significa que se você tem aspecto Lua-Marte, a questão da defesa emocional e da assertividade é importante para você, tendo assertividade ou não tendo. Então, os desafios de como que a pessoa se protege, o quanto que a pessoa considera que as suas emoções elas estão em risco. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não quero sofrer de novo, então eu já vou me defendendo. Então, a pessoa ela vai buscando uma certa liberdade emocional. Há uma característica muito, muito próxima, tanto de Lua-Urano como de Marte-Urano, que é uma necessidade de uma autonomia. Sobre as suas próprias emoções, de uma busca de liberdade, né, de uma eliminação de certos vínculos. Marte também é um planeta que ele está muito relacionado a uma afetividade que ela é mais para fora, assim, no sentido de que o entusiasmo, né? Marte é o planeta do entusiasmo. Então, quando a pessoa está alegre, ela está emocionalmente bem, ela é entusiasmada, ela mostra o quanto que ela está vivendo isso. Então, o Marte ele tem esse lado de um entusiasmo, de uma emotividade que é um tanto à flor da pele. Então, a gente vê aí pessoas que têm Lua-Marte, que tem uma emotividade à flor da pele, ou seja, a emoção da pessoa é evidente. Esse lado Roberto Carlos de Marte, né? É um símbolo, né? Por ele ser ariano, né? Esse símbolo de uma emotividade, né? Até mesmo nas músicas dele, ele representar esse lado
ariano, no qual Marte é regente, e de uma emotividade. Então essa Lua Marte, ela é um tanto Roberto Carlos, assim, sabe? Essa emotividade à flor da pele, passada de uma forma em que gera um sentimento de preenchimento emocional. Assim como também tem o lado da agressividade, tem o lado da reatividade, que já foi dito, né? Então, nas mulheres, esse aspecto acaba se tornando muito forte, porque a Lua representa o lado feminino da mulher. Então, a mulher, ela tem aí um componente Áries. Então, Lua-Marte é muito parecido com Lua em Áries. Porém, é claro que o aspecto ele é muito mais forte do que o planeta no signo. Mas é bem parecido, né? Com pessoas que têm Lua em Áries. A pessoa lá não pensa muito, não. Ela age mesmo de acordo com o seu impulso. Então, a impulsividade é uma característica de Lua-Marte. E quando a pessoa não consegue manifestar a ação por conta de uma emoção negativa, sobrevém dor de cabeça, sobrevém dor no estômago, da lua, estômago, essa sensação de que engoliu o sapo e a pessoa fica lá querendo botar o sapo pra fora, né? Ou então dor de cabeça, né? De raiva. A pessoa tá com raiva, tá furiosa e vem aquela dor de cabeça. Tem gente que manifesta isso, né? Com muita facilidade como dor de cabeça. Então essa raiva, essa indignação, essa irritação, ela não costuma ficar por muito tempo. Normalmente são mulheres mais amazonas, mulheres mais guerreiras, mulheres mais ativas, que têm aí um certo impulso para a ação, não gosta muito de mimimi. A Lua Marte não gosta muito de mimimi. E no caso dos homens, a Lua representa a mulher no qual ele estabelece um vínculo mais profundo. Então, normalmente são mulheres impulsivas, mulheres reativas, mulheres que pegam e faz, também não são mulheres de mimimi. O homem gosta de uma mulher mais forte, mais assertiva, mais impositiva, mais reativa. Uma mulher mais guerreira, né? Então, para o homem tem essa característica, se ele tiver Lua Marte no mapa dele. E a mãe, né? A Lua também é o símbolo da mãe, das nossas emoções, das mulheres, da mãe. Então, a mãe pode ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa em que leva esse filho, que a gente está falando da pessoa que tem Lua Marte, da mãe dessa pessoa. Isso não significa quem a mãe da pessoa é. A Lua Marte do nosso mapa mostra que nós enxergamos a nossa mãe de acordo com a nossa Lua. Ou seja, se você tem Lua com Marte, você vê a sua mãe como uma mulher marciana, ou seja, uma mulher que tem características marcianas, mais impositiva, mais agressiva, ou então alguém que tem que tem uma dinâmica maior, uma mulher dinâmica, uma mulher de ação, e pode ser uma pessoa grosseira também, né? Uma pessoa mais bélica, mais irritada, ou uma mãe que tem questões muito relacionadas ao humor. Minha mãe, quando ficava furiosa, sai de baixo, eu tinha que correr, porque senão o chinelo voava, né? Então, é mais ou menos por aí. Esse lado ariano da mãe, ou seja, não que a mãe seja ariana ou tenha componentes arianos, mas a pessoa interpreta a mãe como esses componentes arianos. Então, essa questão de assertividade, essa questão de emotividade, ela está muito relacionada também à figura da mãe. E a pessoa pode interpretar isso tanto como negativo como positivo, em traços da sua própria personalidade herdadas da mãe. Então, todo o aspecto da Lua dá o colorido de como você enxerga sua mãe. Então, essas questões, elas são muito interessantes porque lida com planetas pessoais, né? Assim como Lua-Mercúrio, do vídeo anterior, esse Lua-Marte, é bem interessante porque fala de planetas pessoais, né? De questões pessoais no mapa, ou seja, a Lua considerada planeta, quando toca Marte, que é um outro planeta pessoal, são questões em que, quando os planetas pessoais estão envolvidos, eles são questões que fazem muito parte da nossa personalidade de uma maneira muito direta. É o nosso dia a dia como pessoa, né? Então, a evolução de aspectos difíceis, no sentido de você querer trabalhar os aspectos difíceis do Lua-Marte, né? Isso pode indicar um certo controle emocional, uma busca pela estabilidade emocional, ou técnicas que venham a minorar, né? Para diminuir essa impulsividade emocional, você aprender a lidar com as suas emoções e não sair despejando o seu conteúdo emocional sobre outras pessoas, projetando
o seu conteúdo emocional sobre outras pessoas, né? Então, pode estar relacionado também com questões de violência, com questões de pessoas que têm um temperamento mais violento ou que, de alguma forma, experimentam, principalmente na oposição, que também não é regra, pode ser qualquer aspecto, experimentam reações emocionais de outras pessoas. Cada vez que a própria pessoa que tem lua Marte não consegue colocar as suas emoções para fora, ela acaba meio que atraindo outras pessoas com o mesmo aspecto, né? Os semelhantes, eles vão se aproximando e a gente acaba lidando com essas questões via projeção no outro. Então, o outro pode também, a gente pode se deparar com pessoas que têm também essa natureza emocional, ou seja, mais aberta, mais direta, mais impositiva. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.